Hoje eu gostaria de convidá-lo para fazermos uma leiturazinha diferente de área de trapézios. Mas antes, relembrem dois quadriláteros bem comuns na nossa vida. Veja na imagem. O quadrado, cuja área é lado vezes lado, né? E o retângulo, cuja área é base vezes altura. Se nós formos olhar, estamos usando a mesma coisa nos dois exemplos. Porém, quando nós temos um trapézio, você já tinha parado para observar de que um trapézio ele é um retângulo disfarçado? Se nós simplesmente calculássemos a base média desse trapézio, esses dois triângulozinhos laterais que sobram seriam os que completariam a parte lá de cima. Na imagem fica bem claro para você. Então, quando nós dizemos base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura, veja que nós estamos simplesmente calculando a base média desse trapézio vezes a altura, o que diz para a gente que um trapézio não passa de um retângulo disfarçado. E será que a gente já teve a oportunidade de utilizar isso? Inclusive no Enem. Questões que às vezes vocês fazem uns cálculos sem a mínima necessidade, única e exclusivamente por desconhecimento. E isso aqui não se trata de nenhum bizu, não. Isso é a definição da área de um trapézio. Base média do trapézio vezes a altura. Acompanhe na imagem a seguir. No Enem 2015, fizeram a contemplação da mudança feita a partir de 2010 no garrafão de basquete. Ele tinha as medidas base maior 600, base menor 360, por uma altura de 580 centímetros. Após 2010, ele passou a ter uma base média de 490 centímetros, uma base, né? E uma altura de 580. Meus amigos, se nós soubéssemos o que é que nós temos na área do retângulo e na área do trapézio, não precisaria ter feito muitos cálculos. Quem é a base média desse trapézio original? 600 mais 360, 960 por 2, 480. Nós tínhamos antes de 2010 que o garrafão era um retângulo de base 480 por 580. E agora nós temos um retângulo de base 490 por 580. O que é que se observa? Aumentou unicamente 10 centímetros ao longo desse retângulo. E 10 centímetros ao longo desses 580 dá que nós teremos um acréscimo de 5.800 centímetros quadrados sem necessidade de grandes cálculos. Muitas vezes o que chamam de bizu é a definição. Nós não utilizamos nada de bizu, tá joia? Apenas demos um pouquinho de sabor a esse conhecimento. Conforme nós falamos, acompanhe as alternativas. Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão que corresponde a um aumento de 5.800 centímetros quadrados. Ok? Como disse, esperamos ter dado um pouquinho de sabor a esse conteúdo. Até o próximo vídeo.